Robert Whittaker, ex-campeão da categoria peso médio, enfrenta amanhã o Darren Till, quinto do ranking. Pois é, eles fazem a luta principal do evento amanhã, dia 25 de julho de 2020, e nesse vídeo eu vou falar sobre essa luta. Vou deixar aqui a minha opinião, a minha análise, a minha visão de fã sobre essa luta. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim você não perde os vídeos novos, não perde as lives de amanhã. Temos duas lives amanhã, uma às 15 horas, onde eu vou conversar com o Marcos Maluco, que é dessa mesma categoria, né, lutador do UFC, da categoria peso médio, e de noite, nas últimas 3 lutas desse evento, eu vou fazer live também aqui no canal. Aí sou eu sozinho com vocês, conversando, interagindo e etc. Então por isso que é importante se inscrever, aí você não perde as lives, não perde vídeo de resultado, não perde vídeo de salários, não perde tudo que a gente tem aqui. Então vamos lá, começando com o Darren Till, né, eu vou falar primeiro dele, depois eu falo do Robert Whittaker. O Darren Till fez a última luta dele já nessa categoria, né, ele enfrentou o Kelvin Gastelum, venceu uma luta um pouco chata, um pouco monótona, mas eu concordo, né, que ele venceu essa luta, uma luta relativamente parelha, e ele então, com essa luta, né, com essa vitória em cima do Kelvin Gastelum, que é um bom nome, já conseguiu esse direito aí de enfrentar o Robert Whittaker, que é o ex-campeão e está em primeiro no ranking, então já tem uma boa oportunidade aí o Darren Till. Então vamos começar falando dele. Bom, a altura e envergadura é bem semelhante ali à do Robert Whittaker, né, ele tem um pouquinho mais de envergadura, mas é pouca coisa, e a altura, segundo o site oficial do UFC, é a mesma coisa, então não temos uma grande vantagem como o Israel Adesanya, por exemplo, teve em relação ao Whittaker, que é porque o Adesanya é bem mais alto e tem bem mais envergadura, então o Adesanya fez bastante uso daquilo. Enfim, falando aqui sobre algumas características do jogo do Darren Till, para a gente começar aqui essa comparação da minha visão, né, para eu passar para vocês, algumas das coisas que eu anotei importantes aqui do Darren Till. Ele tem alguns golpes ali, surpresas, né, alguns golpes inesperados que são importantes e isso pode acabar sendo efetivo, então às vezes tem alguma cotovelada rodada, alguma aproximação ali com alguma cotovelada de um modo inesperado, saída de clinch, essas coisas, então realmente são alguns golpes ali perigosos, então inclusive ele tentou contra o Kelvin Gastelum, né, a base dele e a guarda dele é bem aberta, né, ele usa a guarda bem aberta com as mãos, uma mão da frente bem esticada ali, uma base meio que de karateca, então ele usa essa guarda e justamente controla muito bem a distância, então é um cara um pouco difícil de se acertar, um cara que usa bem contra golpes e tal, então é um cara bem habilidoso na trocação, que controla a distância, mas é aquela coisa, não controla tão bem e com tanta eficiência quanto o Adesanya, então eu não acho que esse controle dele vai ser um problema tão grande quanto foi o Adesanya com o Whittaker, e olha que o Whittaker ainda conseguiu tocar o Adesanya, mas enfim, primeiro eu vou falar do Darren Till, depois eu começo a comparar as coisas, né? Então a base e a guarda dele é uma coisa interessante, ele bate e sai com facilidade, né? O Darren Till, ele consegue colocar algumas sequências, ele entra batendo e depois sai, né? Ele não necessariamente sempre vai emendando a sequência ali e indo pra cima atropelando o cara, então justamente por ter essa base meio karateca, às vezes ele bate, pum, e sai, bate e sai, então é um cara eficiente para uma luta de 5 rounds, é importante você controlar volume, dosar gás e pontuando, então acho que essa é uma característica interessante no jogo do Darren Till. Outras coisas, outras armas, né, que ele acaba usando são os chutes baixos, tanto com a perna de trás dele, que é a perna esquerda porque ele é canhoto, quanto com a perna da frente, então ele chuta a coxa tanto com a perna de trás quanto com a perna da frente, chuta por dentro também ali, às vezes troca de base, então é um cara versátil que realmente tem algumas armas diferentes ali, o que torna difícil você prever de onde vem chute, se é por fora, se é por dentro, se ele vai trocar base, se ele vai soltar o golpe com a mão ou não, então é um cara que tem bastante arma, então é um cara interessante de se assistir ali na trocação. Na curta distância, às vezes acontece, né, dele se aproximar batendo e rolar um clinch ali ou coisa do tipo, toda vez que clincha ou ele dá a joelhada ou ele tenta a cotovelada, toda vez que tem clinch é a mesma coisa, ou ele dá a joelhada na sua perna, ou ele tenta dar joelhada no rosto se você tiver com a cabeça baixa, ou tenta soltar a cotovelada, então é um cara que toda vez que encurta tem que tomar cuidado porque ele vai tentar te bater, então também é uma forma, né, da gente perceber a agressividade dele como lutador. Uma outra coisa que ele tem como característica também, quando encurta desse jeito, né, é quando ele espreme o adversário na grade, então às vezes tem esse clinch que é próximo da grade, então ele vai te colocar na grade, vai fazer força, vai te espremer, e ali te espremendo vai tentar provavelmente soltar a joelhada, soltar a cotovelada, ou às vezes quando ele for se distanciar do clinch, ele tenta soltar alguns golpes com as mãos também, então é um cara que tem força física para espremer ali na grade, defende quedas relativamente bem também, às vezes toma queda, mas quando ele toma queda ele levanta rápido, geralmente, então também é uma coisa positiva. Para essa luta com o Whittaker eu acho que a defesa de queda e levantar rápido e tal, pode ser que não tenha muita relevância, porque é provável que a luta fique só na trocação. Os golpes mais usados, né, a sequência mais usada de golpes do Darren Till, pelo que eu percebi,
percebi, né, reassistindo as lutas, é realmente o jab e o direto. Então, como eu disse, ele é canhoto, a base aberta, guarda meio ali de karateka, então ele fica ali só medindo a distância. Quando o adversário entra na distância dele, como eu disse, ele calcula bem, ele joga o jab e aí já vem com a mão pesada com o direto, que é a mesma sequência que o McGregor usa bastante e com muita eficiência. E é a mesma guarda, mesmo estilo, mesma coisa ali, né? A mão da frente esticadona, medindo a distância, encontrou a distância, joga o jab para marcar, né, para abrir o espaço e vem com o direto de esquerda. McGregor também é canhoto, então é mais ou menos a mesma coisa ali, guardado as devidas proporções, né, e os estilos e as categorias de peso, etc. Outra coisa que eu anotei aqui também que é bastante interessante, acho que é uma das últimas características do Darren Till que eu queria levantar, é o uso das fintas. Ele finta bastante, então às vezes ele finta a mão direita justamente para entrar com a esquerda, às vezes ele finta a mão esquerda para entrar com um chute, então ele já tem um número razoável de armas, né, na trocação dele, e ainda ele atribui ali, ele coloca, né, algumas fintas no jogo, o que dificulta ainda mais você saber o que vem. Vem cotovelada, vem joelhada, vem jab direto, vem chute baixo, o chute baixo é por dentro, por fora, então ele coloca as fintas que é justamente para dificultar a defesa, e foi assim, inclusive, que ele conectou muitos golpes ali no Kelvin Gastelum, né? E uma falha, entre aspas, que eu observei no jogo dele é que ele não defende muito bem os chutes baixos, então ele acaba recebendo muitos chutes ali nas pernas, e em uma luta de 5 rounds isso é perigoso, então seria uma, entre aspas, falha aí. Enfim, vamos falar agora do Robert Whittaker, que é um pouco mais resumido. Eu coloquei mais detalhes aqui no jogo do Darren Till porque eu acho que as pessoas conhecem menos o Darren Till do que conhecem o Robert Whittaker, né? Mas enfim, o Whittaker, ele também chuta baixo, assim como o Darren Till, então o Whittaker usa bastante os chutes baixos, ele usa bastante pisão no joelho, principalmente quando o cara é mais alto que ele, ou tem mais envergadura, ou tá com uma vantagem ali na distância, ele usa ali os pisões nos joelhos, que é uma arma perigosa, né? O John Jones usa bastante também, dependendo de como pega na perna, pode sim te ferrar, né? Falando português bem claro, pode acabar te dando alguma lesão ali na luta. Enfim, o Marreta, por exemplo, teve algumas dificuldades ali com o pisão no joelho e tal. Então é realmente um golpe perigoso. Muitas pessoas, inclusive, acham que é um golpe sujo, né? O pisão no joelho. Mas enfim, o Whittaker usa às vezes, o Darren Till de vez em quando usa, mas o Robert Whittaker eu percebi bastante isso contra o Adesanya, né? Que foi a última luta dele. Ele acabou usando bastante. O Whittaker também usa finta. Então, assim como o Darren Till também finta os golpes, o Robert Whittaker também finta, só que geralmente, quando ele finta, ele usa para dois momentos, duas sequências específicas, né? Uma que ele usa mais, que eu percebo pelo menos, é quando ele finta a mão e joga o chute alto. Ele faz isso com bastante frequência. Ele finta um soco e joga o chute alto. É justamente para abrir o espaço, né, com o golpe. Então ele solta o golpe para você defender o soco e aí vem o chute alto, porque se encaixar o chute alto, grande chance de nocautear. Então ele faz isso e é bastante perigoso. E a outra coisa que ele faz é quando ele finta a mão direita e joga o cruzado com a mão esquerda. O Robert Whittaker, no caso, não é canhoto como o Darren Till, né? Ele é destro. Então ele finta que vai jogar o golpe forte com a mão direita, só que aí ele pega e cruza com a mão esquerda que já tá na frente, então é um golpe mais rápido. E por ser um cruzado, é um golpe rápido e é forte, né? Então é perigoso, ainda mais se encaixa. Um cruzado no queixo, alguma coisa assim, também pode nocautear. Então ele finta bastante, também usou isso com a Adesanya, né? Teve um momento ali que ele ameaçou jogar a mão direita e aí veio o cruzadão de esquerda. Aliás, a mão esquerda do Whittaker trabalha bastante, né? Ele tem um volume bom com a mão da frente. Não só jab, mas também, como eu acabei de falar, os cruzados. Então é um cara perigoso, né? Você vê que as sequências, né, os golpes do Whittaker geralmente são golpes, entre aspas, traiçoeiros, né, aqueles golpes para te pegar distraído, e é golpe pesado que é para nocautear, então torna ele muito perigoso, né? O Robert Whittaker também tem uma característica batendo, que ele sempre entra para bater, né? Ele não é aquele cara que tá ali parado, os dois medindo a distância, aí pega e bate. E, geralmente ele anda para frente para bater. É uma característica que eu trouxe aqui num vídeo recente quando eu falei da luta do Davidson contra o Joseph Benavidez, né? O Benavidez também faz isso. Ele caminha para frente e vai batendo. O Whittaker faz a mesma coisa, ele fica ali na distância, os dois ali na dúvida, chega, não chega, e aí quando o Whittaker do nada decide bater, ele caminha para frente batendo. Então é uma característica interessante justamente para quando você vai enfrentar um cara maior ou que tem mais envergadura. Então é uma característica importante para você encurtar e bater. Então o Whittaker faz isso quase que sempre, quase que toda a sequência dele ele entra batendo. Então é uma característica interessante também. E uma característica final dele é que ele tem alguns contragolpes justamente com essa mão da frente que eu estava comentando, com alguns cruzados. Então
você vai bater nele, né? Você vai tentar atingir ele com um jab, alguma coisa do tipo, o Whittaker meio que tira o rosto e ali já cruza a mão da frente, então também é bastante perigoso. Enfim, o Whittaker é um cara muito interessante de se assistir, teriam muito mais características para falar dos dois aqui, né? Mas é aquela coisa, não dá para fazer um vídeo de meia hora falando só sobre isso, porque acaba ficando maçante, então eu pego as características aqui no geral, que eu acho que podem fazer diferença. Os dois podem acabar fazendo uma luta de 5 rounds ali de trocação, então a gente vai ter que avaliar aí, né? Dar uma olhada como que eles vão se sair. O Whittaker contra o Adesanya, na minha opinião, não parecia que ia aguentar lutar 5 rounds, não sei se ele estava mais cansado, se a preparação não foi exatamente o ideal, enfim, não sei exatamente o que aconteceu, mas parecia que ele não estava com gás suficiente, né? Segundo round, eu não sei se foi o knockdown também, que já deixou ele meio atordoado ali, mas enfim, o Darren Till é um cara que, justamente por controlar essa distância, às vezes faz luta fria, a gente já viu algumas lutas dele como, por exemplo, contra o Stephen Thompson e tal, então é o cara que, se precisar ganhar ali na pontuação, conectando seus golpes ali, fazendo o volume e tal, é uma alternativa para ele. Então assim, é uma luta realmente bastante parelha, nas bolsas tá bem pau a pau ali, né? A porcentagem tá bem pequena, acho que 52-48 a favor do Whittaker. O meu palpite final, depois de tudo isso que eu falei, é no Whittaker. Eu acho que o Whittaker não vai ter tanta dificuldade para achar a distância, apesar de ser uma característica boa do Darren Till esse controle. Eu acho que o Robert Whittaker vai conseguir se achar na distância e ele tem um volume maior, né? Ele solta mais golpes do que o Darren Till. Então, eu acho que esse volume vai ajudar ele a ir pontuando por ali e provavelmente acabar vencendo a luta. É provável que a luta vá para decisão, mas é aquela coisa, né? Dar palpite já é difícil. Você ainda falar se é nocaute, decisão, finalização, aí é ainda mais chute, né? Então, eu geralmente falo só quem eu acho que vai vencer e às vezes comento como eu acho que vai terminar. Eu acho que deve ser por decisão, mas se for para escolher o favorito, realmente analisando o jogo, eu acho que o Whittaker deve vencer por conta disso. Ele tem mais volume, ele consegue encurtar bem para acertar os golpes, ele tem alguns golpes ali, como eu disse, que são perigosos e pesados, que pode nocautear, então eu acho que mais provável que ele vença. Se o Darren Till vencer, eu acho que ele vai vencer nesse estilo dele, no controle da distância, pontuando e mantendo ali sempre esse controle, né? Ele tem alguns golpes perigosos, como eu disse, gelhada, cotovelada, que pode levar ao nocaute, mas eu acho que o mais provável é isso, né? Ele ganhar nessa manutenção da distância, fazendo a sequência dele ali e indo pontuando. Então, eu acho que no resumo, o que vai sobressair, como eu disse, é o volume de golpes do Whittaker, que é maior. Então, eu acho que ele vai conectar mais, vai machucar mais e deve vencer. Enfim, esse é meu palpite, como eu disse, uma luta muito parelha, mas eu quero saber a sua opinião. Para você, quem é o favorito, o Robert Whittaker ou o Darren Till? E tem alguma característica aqui que você acha que eu não falei, quer comentar? Também comenta aí embaixo. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo se você gostou, de se inscrever no canal e ativar o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!